Gente, eu parei o outro vídeo porque já estava chegando no limite aqui do meu telefone e eu não posso deixar ficar assim, né? Vamos terminar essa mensagem porque ela tá muito especial. Eu estava falando com vocês no vídeo anterior. Se você começou nesse, pula pro outro, senão você não vai entender nada. Mas Jó, ele orava pelos seus. Então que a gente também possa fazer isso pela nossa família, que a gente possa fazer isso por nós, que a gente possa fazer isso, sabe, até mesmo pelos nossos pais, pelos nossos antepassados, né? Eu não sei se eu chego a comentar, eu acredito que não, mas existe maldição hereditária. A palavra diz que até a quarta geração será abençoada, assim também será amaldiçoada. Então não sabemos o que os nossos avós, nossos bisavós fizeram. Então que a gente possa orar, repreender se houve uma maldição. Eu não quero carregar a maldição que outras pessoas fizeram. Então, todos os dias que a gente lembrar, que a gente repreenda. A gente não pode pagar preço. Mas a oração que eu estou falando aqui é orar pela nossa família, é cuidar da nossa família. Quando nos casamos, na alegria, na tristeza, só que é além dessa tristeza, é além dessa alegria. Sabe, é a gente apoiar, é a gente incentivar, é a gente não falar mal, é a gente saber que não somos dois, somos um só, e que formou três. Entendeu? Que foram os nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos, e que a gente possa fazer isso, que a gente possa cuidar da nossa família, assim como Jó fazia com os seus filhos. Uma outra coisa que também é bastante interessante que a gente encontra aqui, como Deus vê Jó. Gente, eu fico imaginando que Deus enche a boca para falar. Viu o meu servo Jó? Homem reto, sincero, íntegro. Você já imaginou o que Deus pensa? O que Deus fala com os anjos a respeito de você? Nossa, o meu filho, hoje ele está um pouquinho desanimado, mas ele é forte, ele é fiel. Ele tem um coração bom, temente, ele me ama, ele cuida das coisas que eu coloquei nas mãos dele, ele não enterrou seus talentos. O que será que Deus pensa de mim? O que Deus pensa de você? Já parou para pensar? Se não, para, pensa, reflete, para o vídeo, depois você continua. Ele vai ficar aí gravado mesmo, não se preocupe com isso. Aí vem Satanás e diz: mas será que ele não faz isso a benefício próprio? Será que ele não faz isso simplesmente porque você o abençoa? Aqui vemos, deixa eu trazer a Bíblia para cá, né, gente, para ficar mais bonitinho. Olha que lindo, gente. Isso é Satanás falando. Porventura, tu, falando de Deus, porventura tu não cercastes de proteção a ele, a sua casa, tudo quanto tem? Satanás fez uma pergunta para Deus. Porventura tu não cercaste? A obra de suas mãos abençoastes, o seu gado se tem aumentado na terra. Isso é a parte de Deus, que Deus fazia isso com Jó. Deus cuidava, Deus zelava, Deus abençoava, Deus multiplicava, Deus cercava Jó de uma maneira. Mas por que Deus fazia isso? Que cercava? Ninguém toca no meu filho não, sai daqui, Satanás, ele é meu filho. E é isso que Deus diz de você, entendeu? Mas não dê brecha. Jó não deu brecha, Deus permitiu, mas isso daí é uma outra mensagem, uma outra coisa. O que eu quero que você entenda é o quê? Deus cerca os seus, aqueles que são retos, são sinceros, que temem a Deus. Faça a sua parte, que a dele é garantida, ele cerca, ele abençoa, ele multiplica a obra de suas mãos. Mas que a gente não venha buscar isso de Deus. Isso é uma consequência que, se por um acaso isso surgir na sua cabeça, que você queira oferecer algo a Deus, que seja algo a mais do que a sua e a minha obrigação. Estamos bem entendidos disso? Não vem fazer chantagem barata.
Não venha chantagear Deus de maneira nenhuma, mas barata, não. Não diga que você vai orar, não diga que você vai à igreja. Isso é sua obrigação, tá? É isso que te fortalece, é isso que te mantém em pé. Assim como aconteceu com aquela história que eu trouxe para poder ilustrar sobre a entrevista de emprego, a pessoa trabalhou 30 dias para ela receber o seu salário. Então, se dedique, um exemplo, 30 dias de verdade na presença de Deus. Faça, seja como um funcionário para Deus. Não chegue atrasado no culto. Dê o seu melhor naquilo que você for fazer. Eu não sei, talvez você é aquela pessoa que fica na porta. Talvez você é aquela pessoa que vai levar uma saudação. Talvez você é aquela pessoa que vai abraçar alguém que está num momento muito triste. Não importa o que você foi chamado. Mas você foi chamado. Eu fui chamada. Não importa qual. O meu não é menos importante do que o seu, assim como o seu também não é mais importante do que o meu. Todos temos uma importância. Todos somos chamados filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Mas o que você foi chamado para fazer? Ah, mas eu não sei o que eu fui chamado. Pergunta para aquele que te chamou. Pergunta para aquele que te contratou. Você se lembra a alegria que o Marcos ficou ao saber que ele foi contratado, que ele seria o provedor da sua família, que ele teria condições de colocar aquilo que possivelmente tenha ficado em atraso, as suas dívidas, as coisas estavam todas atrasadas porque ele veio de um desemprego. Então, talvez levaria tempo para que ele colocasse tudo em ordem. Então também não venha, meu querido, ajoelhar, clamar a Deus, começar 1, 2, 3 dias, fazer tudo certinho, tudo bonitinho, tudo alinhado e depois ir lá e falar: ei, Deus, não estou vendo nada, nada está acontecendo, nada está acontecendo nos teus olhos carnais, querido, porque no espiritual você não consegue ver, porque se você vê, você tem um infarto. Você tem um infarto de ver os anjos guerreando a seu favor. Se esses olhinhos aqui, se os meus olhos contemplarem o que está acontecendo aqui ao meu redor, a guerra que está sendo para mim gravar esse vídeo para você, a guerra que está sendo para você ver esse vídeo, meu querido. Se você vê os anjos, a luta que eles estão tendo, o cuidado que Deus tem, talvez quando você atrasa, é um livramento. Então, como que você possa, depois de 2 ou 3 dias, chegar e falar: Deus, nada está acontecendo. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Então, se você ainda não recebeu aquilo que você pediu a Ele, é porque ou ainda não é tempo, ou aquilo não é bom para você, ou você está precisando primeiro alinhar algumas coisas, você está precisando colocar algumas coisas em ordem. Sabe, você veio talvez de uma coisa muito ruim, assim como aquele Marcos veio de um desemprego muito grande. Desemprego grande não, um desemprego tinha um período muito grande, então até ele alinhar as dívidas levou tempo para que ele pudesse pegar o salário e talvez sobrar para estar fazendo alguma outra coisa. Antes dava para sobreviver. Então, se você está sobrevivendo, se você está se alimentando, se você está respirando, é porque Deus está fazendo a parte dele. Ele sempre esteve fazendo. Mas se porventura, assim, como eu pensei que Deus não estava fazendo a parte dele, que eu queria fazer uma chantagem, pedir para que ele fizesse a parte dele, para depois eu fazer. Se você também pensou, se você pensa, então vamos pedir perdão a Deus, vamos fazer o que é certo. Eu quero trazer uma outra palavra para a gente poder finalizar. Ela está em Hebreus. Vamos lá? Que é como se fosse para confirmar isso que eu trouxe para vocês. Deixa eu encontrar aqui o Hebreus. Hebreus, capítulo, é que eu estou olhando aqui na minha anotação, capítulo 10, versículo 36 e 37. Aqui, ó. Até deixei dobradinho. Que diz assim: porque necessitais de
Paciência. Ai, alguém já pediu paciência para Deus? Deus, dai-me paciência. E um monte de coisa começou a dar errado. Pois é, ele não vai vir embrulhado numa coisa assim com uma flor, uma coisa bem bonita, um potinho que você toma 3 vezes por dia, ou de 12 em 12 horas e pronto, você é uma pessoa paciente. Não, a paciência é adquirida através de situações difíceis, né? Que a gente tem que trabalhar. Então, vamos começar aqui de novo. Por que necessitais de paciência para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Vamos ler de novo, porque é uma coisa linda. Sabe, a palavra de Deus ela é maravilhosa, né? Vamos lá de novo. Por que necessitais de paciência para que, depois de haveres feito, depois, não antes, entendeu? Depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, pouca coisa, um pouquinho, olha que coisa mais linda, gente, a palavra. Um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Isso não sou eu, Thaís, falando. Sim, sou eu, Thaís, lhe dando essa mensagem. Mas daqui, ó, se você não acredita, leia, tenha intimidade com a palavra. Ele está dizendo que depois de haveres feito a vontade. Então, qual o primeiro passo, lindão, linda, que tá aí? Qual é a vontade de Deus para sua vida? Ainda não sabe? Então vai descobrir. Vai descobrir, vai descobrir. Vai orar que ele vai te revelar o que é. Descobriu? Então começa a fazer. Só que a vontade dele não é a sua obrigação, que fique bem esclarecido aqui, tá? É sua obrigação orar, jejuar, cuidar da sua família, cuidar do corpo. Você sabia que nós somos o templo do Espírito Santo? Você tem cuidado de você? Tem escovado os dentes direitinho? Tem penteado o cabelo? Tem feito uma dieta direito? Ah, mas eu não preciso emagrecer. Não é, querido, para você emagrecer. É para você controlar diabetes, pressão, saúde. Você tem se exercitado? Você tem mantido um corpo, uma casa boa para o Espírito Santo? Nossa, mas tem que fazer tudo isso? Tem. Como diz a minha filha, tem que. Tem que. Isso tudo é sua obrigação. Mas aqui, nessa palavra, está dizendo que depois de haveres feito a vontade. Então, nossa primeira missão, depois da nossa obrigação, tá? Nossa obrigação, vamos descobrir qual é a vontade de Deus. Você nasceu por um propósito, eu já te disse isso. Tem um propósito sobre a sua vida, você não é um acaso. Uma simples relação e pum, você nasceu. Não, você já foi concebido no coração de Deus antes mesmo dele criar o mundo. Ele te chamou para algo que só você pode fazer. Algo muito especial que ele está esperando você tomar a iniciativa. Talvez você até saiba, mas está fugindo. Você está querendo fazer igual o Jonas, de fugir e entrar numa embarcação de uma outra pessoa que te deu um abrigo, que talvez essa pessoa teve compaixão, teve pena de você, não orou antes também para saber se Deus queria que você entrasse no barco dela, na vida dela, na casa dela, e ela vai lá e passa a mão em você e toma todas as consequências. Sabia que você pode estar fazendo isso com quem está te acolhendo? Porque você sabe que você está errado. Você sabe que você está tardiando aquilo que Deus tem para você. Mas mesmo assim, você pega e ainda vai prejudicar aquele que está querendo te ajudar. Então, vamos alinhar. Entendeu? Como eu sempre brinco com a minha irmã, ó, foca.
foca no que é importante. Que a palavra diz que o que há de vir virá e não tardará. Tenha um pouquinho de paciência, mas vamos fazer assim como Jó fez. Vamos ser o que nós temos que fazer. Vamos ser o que nós temos que ser, vamos fazer o que nós temos que fazer, vamos cuidar da nossa família, vamos orar pela nossa família, vamos ser homens, mulheres de bom coração, sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, da ira, do furor, deixa passar. Já te falei, se alguém te ofendeu, é triste, é chato, mas isso não é com você. Pode às vezes ser até pessoal, porque quando a gente começa a se aproximar das coisas de Deus, algo começa a incomodar. As trevas não estão felizes do que isso que está acontecendo comigo, com você. A gente está abrindo a nossa mente, a gente está pronto, assim, ó, de pegar a promessa com as mãos. E Ele não quer que isso aconteça. Mas Deus quer. E eu também quero. Eu quero que você alcance. Para que junto a gente possa um dia se encontrar e falar assim, ó, valeu a pena, eu consegui. Eu quero conseguir, eu quero que você consiga. Então vai lá, examine a palavra, ajoelhe, tenha intimidade com Deus. Deixe Ele falar com você, lindo, querida, maravilhosa. Não tenho mais nada para dizer. O que eu tinha para dizer foi dito. Agora eu posso respirar aliviada que mais uma mensagem foi entregue, tá bom? Ó, que Deus fale ao seu coração aquilo que eu não pude transmitir. E tome um rumo, faça o que tem que fazer e alcance o que Deus tem para a sua vida, tá bom? Fique com Jesus, que Deus lhe abençoe. E amanhã a gente se encontra de novo, hein? Tchau, tchau.